Rapidão, rapidão. Eu só queria dizer uma coisa aqui, bem rápida para vocês. Bom, digamos assim que nós estamos na véspera da eleição, né, presidencial e, bom, nunca foi tão simples, elementar essa escolha. De um lado nós temos um crápula miliciano, neonazista, fascista, Jair Messias Bolsonaro, né? Um corrupto que está envolvido desde 2018 com esquemas de rachadinha, de desvio de dinheiro público. Ele é financiado por muitas, infelizmente, igrejas evangélicas corruptas, porque ele dá dinheiro a elas. Este Bolsonaro que reclama da mamata, que nunca existiu, né, de atores da Globo, né, porque eles gostam de inventar coisas, né. A grande arma de Bolsonaro e dos imbecis, desses bolsonaristas, é a fake news, é a mentira, né? Até porque Bolsonaro, claramente, provavelmente deve ser o anticristo mencionado na Bíblia, né? E de outro nós temos o grandioso Luiz Inácio Lula da Silva, que é odiado, adivinha por quê? Porque ele fez algo de bom para o Nordeste. Aconteceu o primeiro turno e rapidamente boa parte de sulistas e sudestinos começaram a atacar veementemente os nordestinos, chamando-os de burro. Não chamando porque eu sou nordestino, não chamando de burro, quando na verdade isso não corresponde com a realidade. Apenas o povo nordestino é um povo que lembra de que todos aqueles governos de direita, né, não fizeram, esses governos de direita não fizeram nada para o povo nordestino. E foi justamente um pernambucano, nordestino, Lula, que fez algo de bom no Nordeste. Ele, pela primeira vez, depois de anos de República Brasileira, depois de séculos, foi a primeira vez que um presidente olhou para o povo nordestino, que sim, ainda é um povo sofrido, como na verdade o Brasil todo, né? Foi a primeira vez que o presidente olhou para o povo nordestino, foi a primeira vez que um presidente realmente ajudou em alguma coisa, construiu coisas benéficas para o nordestino. E eu digo mais, para o pobre em geral, né? Lula fez muita coisa para o pobre em geral, do Brasil todo, né? Coisa que Bolsonaro ele não se preocupa. Até porque a única coisa que Bolsonaro se preocupa, ele sempre se preocupou desde o início, foi com o quê? Os grandes empresários, né? Que também financiam ele, né? Que ajudam, né? Ele dá e recebe, né? Desses grandes empresários. Então, o Bolsonaro, ele apenas ajuda o quê? A burguesia, né? A elite brasileira. É só isso. Então, é essa elite que está preocupada, né? É essa elite que está preocupada. Isso fica claro quando, por exemplo, a gente vê agora, recentemente teve o caso de patrões que estavam tentando forçar os seus empregados a votarem em Bolsonaro. Eu não vejo uma imagem, um cenário, um exemplo tão claro disso que eu tô falando, sabe? É uma luta de mal contra bem, sabe? De déspotas contra pessoas que estão sofrendo, que estão sendo oprimidas, sabe? Opressores e oprimidos, é basicamente isso. Então Bolsonaro ele sempre teve vínculo com grupos racistas aqui no Brasil. E é impressionante, todo mundo sabe disso e ninguém nunca se importou. Ninguém nunca se importou. E é nessas vésperas que eu digo, cara, são duas coisas que podem acontecer, né? Se você votar em Bolsonaro, sim, ou você é burro, ou você é cruel. Ou você é burro, você é um grande filho da puta. Me desculpe, mas é verdade. Você é um grande... Sabe, porque é exatamente isso que eu fico imaginando. Ou o cidadão, ou o indivíduo, ele é muito burro, ou ele realmente concorda com tudo, ele se espelha em todas as tramóias, em todas as desgraças que Bolsonaro pensa e faz. Então, é muito interessante quando eles chamam o Lula de bandido, quando o Bolsonaro, ele é o bandido.
com vários casos de corrupção. Os casos de corrupção que o Lula foi acusado, ele já foi inocentado. Coisa que ainda não aconteceu com o Bolsonaro, que tem 107 imóveis comprados em dinheiro vivo, com certeza dinheiro desviado dos cofres públicos. É, meus amigos, exatamente isso. E você acha que isso assusta? Não tanto, parece que as pessoas estão realmente atônitas, inertes a tudo isso. Mas lá em 2018, lá em 2014, parece que o gigante tinha acordado, né? Entre aspas, o gigante nunca acordou. Aquele momento, aquilo só foi algo, uma birra fomentada por grupos de extrema direita aqui do Brasil. Foi aí que tudo começou, foi o grande golpe deles. Eles envenenam a mente das pessoas com centenas de ideologias. Infelizmente, eu como cristão fico envergonhado em ver um cidadão tão oposto a Cristo, tão oposto aos ideais cristãos, como esse abjeto Bolsonaro, conseguir enganar tantos irmãos evangélicos e católicos e de outras religiões também, né? Então, assim, eu fico muito entristecido em ver como o Bolsonaro consegue ludibriar estas pessoas cristãos, essas pessoas católicas, porque o Bolsonaro ele não corresponde, ele não tem nenhuma afinidade com essas religiões, tá? Não tem, simplesmente ele só usa elas para ganhar, porque Bolsonaro é nitidamente um populista. Ele fala tudo para conseguir ficar no poder e se ele conseguir ganhar, ele vai fazer a tão sonhada ditadura, que anteriormente ele sempre falava e sempre defende a ditadura militar, e ele ainda quer fazer isso, é o grande sonho dele. Antes de ser eleito, ele fez uma aparição nas televisões, que era a coisa que ele mais fazia, era aparições em televisões, porque o Bolsonaro ele surgiu apenas como meme, apenas como um carinha que fala coisinhas e todo mundo fica rindo porque é tão absurdo que chega a ser engraçado. Era isso que Bolsonaro era. Essa era a figura que Bolsonaro era. E para mim ainda é um meme ambulante. Só isso, é um pateta que fala, que fala baboseira com ódio, sabe? E faz a gente rir, é só isso. Mas não deve ser levado a sério. Esse foi o nosso erro.